Bom dia, sou Adriana Tavares, Despertar Ponta Ovelha. Que bom estar mais um dia aqui com você para mais um vídeo. Estamos falando sobre o nosso projeto Reinado, né? Vou mostrar para você o nosso caderninho, ó, que charme que ele ficou, né? Estamos aprendendo sobre o rei Davi, sobre suas lutas, sobre suas batalhas, sobre sua conquista. Nosso primeiro vídeo falamos sobre a primeira vez que Davi foi ungido como rei, que foi na sua adolescência. E agora nós vamos estar falando sobre a segunda vez que Davi foi ungido como rei, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Samuel 2:4, a minha já está aqui, ó, pode pegar a tua Bíblia. Mas antes vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã incrível, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nossas vidas, ó Pai. E que peço, Senhor Deus, que o Senhor venha estar nos abençoando, dar-nos clareza e entendimento da tua vontade, ó Deus, e que possamos fazer aquilo que é bom e agradável aos teus olhos, Pai. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lá em 2 Samuel 2:4 fala assim: Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Então essa foi a segunda vez que Davi foi ungido rei, né? A primeira na adolescência e agora lá em Hebrom pela tribo de Judá, certo? Davi busca a direção de Deus. Esse é o nosso tema, né, do que vamos estar aprendendo hoje. Então, após a morte de Saul e Jonathan, Davi consulta o Senhor para saber se ele pode retornar a Judá e para onde. Deus lhe respondeu que ele deveria voltar e ir para Hebrom, certo? Então, ele pegou suas mulheres, a Ioná e Abigail, e partiu. Partiu para onde? Para Hebrom, certo? Retornar a Judá parecia até uma resposta, uma rota óbvia para Davi, mas ele dependia de Deus e ele queria seguir os planos de Deus, né? Por isso ele pergunta. E é isso que na história de Davi nos ensina, a buscar a direção de Deus. Sempre que Davi ia tomar uma atitude, ele sempre buscava o quê? Perguntar a Deus qual é a direção. E eu? E você? Nós temos buscado a direção de Deus? Temos perguntado a Deus o que vamos fazer hoje, como vamos fazer hoje, para onde que devemos ir? Não é? Davi nos ensina isso, a perguntar a Deus, a buscar em Deus qual a direção que devemos tomar, certo? Cercada por inúmeras promessas de Deus, Davi queria seguir o trajeto traçado por ele e o fez. Davi não deixou para trás, ele tinha um chamado, ele tinha uma resposta de Deus, mas Davi não foi sozinho. Ele já tinha a Ioná e Abigail, que eram suas esposas, e a levou junto com ele, né? Elas estavam junto com ele há muito tempo e ao seu lado elas enfrentaram muitas coisas. Ao lado de Davi, elas enfrentaram lutas, elas enfrentaram batalhas, né? Tendo seguido para Judá e chegando a Hebrom, Davi foi ungido rei sobre eles pelos líderes do seu povo. Seguir a direção de Deus colocou Davi no lugar da promessa. Davi tinha uma promessa, Davi já tinha sido ungido aonde? Desde a sua adolescência, né? Então Davi estava tendo um processo, uma caminhada, né? Então Davi, para estar no lugar da promessa de Deus, para ele estar onde Deus queria, Davi sempre buscava a direção de Deus. Mas também nós já vimos que teve muitas coisas que Davi fez por ele mesmo, né? Mas todas as vezes que Davi fez por ele mesmo, não deu muito certo. Então, a história de Davi nos ensina o quê? Buscar a direção de Deus, perguntar a Deus, para que a gente possa viver a promessa de Deus na minha vida, na sua vida. Aprendemos com Davi o quê? Direção. Temos que buscar a direção de Deus para poder alcançar as promessas que Deus tem nos dado. Porque Deus tem lançado promessa na sua vida, promessa na minha vida.
Mas por que não alcançamos essas promessas? Por que não estamos vivendo a promessa que Deus tem feito para nós? Pergunta. Nós temos buscado a direção de Deus? Eu e você temos buscado as promessas de Deus? Temos vivido na direção de Deus? Eu e você temos promessas de Deus, mas tem orado, tem perguntado e seguido a direção de Deus? Oramos, perguntamos e escolhemos nossos próprios caminhos, né? Muitas vezes Deus tem promessas na nossa vida, Deus tem chamados na nossa vida e nós até oramos, até perguntamos a Deus, mas muitas vezes ou ouvimos aquilo que Deus tem falado e não gostamos e queremos fazer da nossa forma, ou não esperamos a promessa de Deus, não esperamos aquilo que Deus tem nos prometido, não esperamos o caminho que devemos seguir para alcançar aquela promessa. Só Deus conhece os caminhos, só Deus conhece o caminho que devo seguir. Então, para me ter sucesso, para me ter as promessas de Deus alcançadas, eu preciso fazer o quê? Ouvir e obedecer aquilo que Deus tem falado. Muitas vezes, um caminho que é bom aos nossos olhos leva à morte. Lá em Provérbios 14:12 fala isso. Muitas vezes, o caminho que parece bom aos nossos olhos leva à morte. Então, se liga nisso hoje, que nem tudo que é bom, tudo que parece ser bom, é bom. Vamos nos render à direção do Espírito Santo e permitir que o Senhor nos guie. Deixar Deus guiar, nos direcionar para uma vida de promessas, para que a gente possa viver a promessa de Deus. Assim, podemos viver a melhor versão, a versão de Deus, a versão que o Senhor estabeleceu para a minha vida. É o que eu aprendo hoje com a história de Davi, buscar a direção de Deus. Davi foi ungido rei lá pela tribo de Hebrom, pela tribo de Judá, lá em Hebrom, porque ele direcionou, porque ele ouviu aquilo que Deus tinha para falar e ele obedeceu a voz de Deus. Então, palavra de hoje, encorajamento para mim e para você, que a gente ouça o que Deus tem para falar, busque a direção de Deus e vamos viver na promessa que Deus tem para nós. Amém? Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra de vida, de verdade, e que eu venha, Senhor Deus, buscar, ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz, ó Deus, para que eu tenha a melhor versão de mim em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um dia abençoado para você, muita paz, muita luz, e que o seu dia seja um dia que você possa escolher, ouvir e obedecer a voz de Deus. Tchau!